Salve, salve, meu Brasil brasileiro, aqui quem fala é João Cafuso e hoje, a convite da Unidas, eu dou uma carona e bato um papo mais que especial com Paula Beltrão. Vocês vão ver essa entrevista incrível com essa mulher que, aos 35 anos, com 2 filhos nas costas, decidiu mudar de vida, mudar de carreira radicalmente e hoje, 10 anos depois, é um sucesso esplêndido e ajuda outras pessoas a realizar essa mudança. E mais que isso, investe tempo para usar o seu trabalho para tocar o coração de famílias e curar dores profundas que acontecem quando o assunto é parto, nascimento e vida. Se liga na entrevista que tá linda. E aí, Paula? E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Quero começar te perguntando uma coisa que me deixou fascinado, assim, que é como que aconteceu sua mudança de profissão. Você é formada em pedagogia, né? Sou pedagoga. Eu sou pedagoga, sou muito feliz, assim, eu fui muito feliz durante muitos anos. E você trabalhava em sala de aula? Em sala de aula, eu nunca fui da parte de coordenação, eu sempre gostei. Na verdade, quando eu entrei para pedagogia, eu falo que desde pequena eu queria fazer alguma coisa relacionada à criança. Sempre fui muito ligada a essa coisa maternal, de crianças e tudo. E estudei pedagogia para estar com crianças. Não sabia que hoje eu continuaria com a criança, né, numa outra profissão, mas aí eu sempre quis estar com criança, então fiz pedagogia e desde sempre eu dei aula de educação infantil. Então eu comecei muito nova a dar aula nas escolas, né, em muitas escolas. Aliás, nem foram tantas, sabia? Porque eu fiquei muitos anos em poucas lindas escolas, sabe? Uhum. E foi nessa questão mesmo. Aí eu fiquei durante muitos anos dando aula para educação infantil. Quando que você entendeu que a fotografia era o lance, assim? Bom, a fotografia entrou para minha vida de uma forma muito natural, assim, e muito por hobby. Eu estava grávida da minha segunda filha tinha acabado de nascer, eu já tinha um filho, eu tenho 3 filhos hoje, né? Então eu já tinha 2 filhos, eu já tinha o Henrico e a Nina, e eu quis fazer um curso primeiro, porque eu falo que a pedagogia, de modo geral, sempre me deu muitas alegrias. A sala de aula, eu falo que da porta da sala de aula para dentro, os professores são muito mais felizes do que da porta de sala de aula para fora, porque a parte burocrática, de direção, enfim, das escolas nos estressam muito, né? Sim. Mas dentro da sala de aula era muito gostoso. Então eu resolvi fazer um curso de fotografia como hobby, para aprender a fotografar melhor meus filhos, minha filha, que era um bebê ainda, e também para desestressar, sabe? Para fazer outra coisa. Não era uma profissão, não entrei como profissão. Mas a partir do momento que eu fiz a primeira aula e que eu peguei minha câmera e falei, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Assim, eu entrei ali como hobby, achando que eu ia distrair, eu mais do que me distrair. Eu enxerguei que aquilo ali era algo que ia me deixar ainda mais realizada, sabe? Porque eu não vou falar que eu não era realizada, mas assim, ainda mais realizada. E você já sacou de cara que era profissão? Não, eu tinha certeza. Sabe aquela coisa assim, ninguém me falou, ninguém veio me falar, falou assim, olha, você sabia que isso pode dar dinheiro? Eu nem sabia. Você já falou, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero dinheiro fazer. A gente resolve no caminho. Eu lembro direitinho, eu cheguei pro meu marido e falei assim, a partir de hoje eu vou ter uma nova profissão e eu vou me empenhar muito. E ele falou, e tipo assim, eu numa escola grande, eu dava aula numa escola grande, uma escola internacional, grande, com salário fixo, aquelas coisas assim, né? Muito assim, naquela caixinha, já tava tudo assim, resolvido. Com 2 filhos, eu já tinha 35 anos de idade, então assim, nossa, ela já tem 35 anos de idade, 2 filhos, Uau. Um diploma, pós-graduada, então o que ela tá arrumando da vida dela, né? Mas meu marido, graças a Deus, sempre foi uma pessoa que me apoiou muito. Aham. E aí ele falou, então bora, vai estudar, e eu comecei a estudar, e quando eu também comecei na fotografia, era outra coisa que eu tinha certeza, é que eu ia trabalhar com o mercado infantil, com o mercado de família, que era algo que eu me identificava. Eu sempre gostei de contar histórias, sabe? Assim, de estar participando de histórias. Porque como professor, acaba que você é um agente participativo muito grande da história daquela família. Que você, querendo ou não, muitas vezes o filho daquela pessoa passa mais tempo com o professor do que com os próprios pais, que às vezes trabalham o dia inteiro e quando chega o filho está dormindo. Então o professor, ele é realmente um agente participativo da história de muitas famílias. E eu queria continuar sendo essa pessoa. E eu queria trabalhar com segmento de família. E aí, a gente está falando isso, a gente está achando que isso tem muitos anos, né? Não, eu fiz uma transição de carreira há 10 anos. Eu tinha 35 anos de idade, hoje eu tenho 45 anos de idade. Então, a gente está falando de um período que parece muito, mas é pouco tempo.
E aí eu nessa inquietude minha, né, que eu falo bastante, como as pessoas estão vendo, eu falei assim, nossa, eu queria tanto um dia fotografar um parto, né? Mas e se a gente está falando de uma vivência de 10 anos, né, que eu tô no mercado de fotografia de parto, mas que até pouquíssimo tempo os hospitais eram fechados, a gente não entrava. E aí eu entrei para esse universo de parto, convidada por uma médica, ela me mandou uma mensagem para fazer o newborn do filho dela, e aí por eu já saber também que ela era uma médica obstetra, eu me dispus a estar num parto com ela, e é aquela coisa do profissional, né? Você tem que sempre estar aberto às oportunidades, e às vezes elas estão batendo ali na sua porta e você não está enxergando. Então, assim, eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a oportunidades. Então, quando eu vi que ela era uma obstetra, que ela tinha acabado de ter neném, e que ela tinha uma clínica, eu me ofereci. Falei assim, olha, eu quero muito fotografar. E no dia seguinte que ela me mandou, que na época nem era WhatsApp, era e-mail, ela me ligou, e falou assim, Paula, eu tô indo partejar, quer trabalhar? Eu falei, agora. E aí eu fui com ela. E aí é muito louco isso, essa é uma fala que eu tenho sempre, assim, dentro daquela ambiência de parto, foi um parto numa maternidade que nem tem mais aqui em Belo Horizonte, que é a maternidade Santa Fé. Eu falo que entrou uma profissional e saiu dali uma outra profissional e uma outra pessoa, porque eu acho que o parto, ele tem essa conexão de nos transportar, assim. É muito forte. É muito forte. E, cara, como se não bastasse tudo, você ainda recebeu um prêmio ano passado, que é assim, o prêmio do sonho de qualquer fotógrafo. É verdade. Foi esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano. 2023. Foi esse ano, 2023. Eu recebi. Existe um concurso que chama Birth Photographers, que é um concurso internacional, que eles elegem uma fotografia de parto, né? Um concurso mundial de fotógrafos de parto, onde você coloca as suas fotos, né? Você inscreve o seu trabalho, e dentro desse trabalho, por um júri absurdamente qualificado, os melhores fotógrafos do mundo, de várias especializações, eles elegem com estrelas. É como se fosse um Oscar mesmo, sabe? Tem a academia que vota e vai colocando estrela, e cada jurado ele faz as suas colocações sobre aquela foto, o porquê que ele está dando 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, enfim. E aí o meu trabalho foi eleito como o melhor registro do ano em 3 categorias. Então é como se eu tivesse ganhado o Oscar, né, em 3 categorias, sabe? Eu me senti a Taylor Swift, hein, que ganhou agora não sei quantos VMA aqui. Conta pra gente o que é o Grupo Colcha e o tamanho disso hoje no Brasil, né? O Grupo Colcha é um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal. É um grupo que foi criado muito do que cada profissional ali dentro da sua área se incomodava, né? Muito do que mexia, muito dos incômodos persistentes dentro da nossa vivência, né? Então eu, como fotógrafo de parto, dentro da universidade, do imerso ali no universo, né, do parto, às vezes uma cliente minha muito feliz com o bebê chorando no colo, do lado dela tinha uma mãe chorando, a minha cliente chorando de alegria, e do lado uma mãe chorando de tristeza, né? E um pai muito desolado, ou uma placa escrito decesso, né? E aí eu comecei a entender, querer saber o que estava acontecendo. E muitas vezes a pessoa só quer um abraço, né? Ela só quer que alguém justamente fale assim, o que está acontecendo, né? E aí eu descobri, né, dentro desse universo, que infelizmente não são só alegrias, né? A gente vive uma realidade velada, uma realidade silenciada, de um luto velado, porque a gente não está esperando a dor, né? Quando a gente nasce, a gente espera que a nossa vida seja o que a gente projetou, mas os planos às vezes não são esses, né? E as famílias, o parto é uma experiência que você fica projetando, um monte de coisa vai acontecer, você cria muita expectativa, e a gente não considera que tem bebês que simplesmente partem, né? Antes de chegar. E por N motivos, né? Então a gente criou um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal para a gente acolher essas histórias, essas famílias, essas mães, né? Para a gente justamente, principalmente, né, a gente mostrar para a sociedade que essas pessoas, elas não são culpadas e nem precisam ser silenciadas. Uma médica ginecologista obstetra aqui de Belo Horizonte estava grávida de 38 semanas e 6 dias. Meu Deus. E a bebezinha dela faleceu na barriga. E ela, por ser médica, ela entrou numa maternidade, tudo foi muito rápido, fizeram uma cesariana, tiraram a bebezinha dela de perto, sedaram, então. E aí ela me procurou um tempo depois, a gente nos falou, e ela falou assim, Paula, a única coisa que eu queria ter hoje era uma foto da minha filha que não fosse a foto do caixão.
porque não era a lembrança que eu queria guardar dela. E aí eu entendi que o meu trabalho profissional como fotógrafo, ali naquela ambiência de fazer aquelas fotos, era mais do que somente entregar algo que seria talvez corriqueiro. Nós temos várias fotos dos nossos filhos no celular, né? Você tira. Sim. Eu, como fotógrafo, tiro muita foto no celular, mas para aquela família não seria mais uma foto, seria a foto. Não seria mais um momento, é o momento. Então a gente tem que fazer com aquele momento, assim como foi um sonho a gravidez, a despedida vai ser respeitosa, sabe? Ela sonhou com um parto respeitoso. E talvez seja a única chance que aquela família tem de ter um registro daquela criança. Então, talvez não, é a única chance. E aí, nós, como profissionais da fotografia, a gente tem o poder, né? O fotógrafo, ele tem o poder de contar uma história muito triste com uma leveza e sutilidade de muito amor. E aí a gente usa uma frase no Grupo Coach, é que existe a dor, mas também muito amor. E é esse amor que a gente consegue registrar e consegue fazer com o trabalho que a gente realiza no Grupo Coach. Eu me entrego muito àquilo que eu estou disposta a fazer. Então, no parto, muitas vezes eu abro a compressa, eu dou uma mão para a mãe, sabe? A gente tá ali como ser humano também. Eu acho que a gente deveria, em cada profissão, ser um pouquinho mais do que só profissional, sabe? Então, o Grupo Coach é isso, assim. Eu já fiz mais de 5.000 ensaios newborn, mas é a primeira vez daquele bebê. E no Grupo Coach, não é só uma primeira vez, é a única vez. Então, assim, a gente tem que, nós como, eu estando naquela ambiência, né, quem estiver ali, seja eu, o médico ou uma enfermeira, é a única vez, é o único momento daquela família. E a gente tem que entender que esse único momento tem um peso absurdo para o resto da vida daquela pessoa. O Grupo Coach, eu falo muito isso, assim, a gente não precisa criar lacunas e buracos maiores do que aqueles que naturalmente já vão existir na vida daquela pessoa para o resto da vida dela. A gente pode fazer com que, de certa forma, o luto dela seja processado sem outros pesos maiores do que aqueles que já foram. É esse o trabalho. Então, da minha parte, eu falo que a fotografia ela já me deu muitas coisas. Me deu esse prêmio internacional, ela me fez conhecer milhares de pessoas maravilhosas, ela me dá a honra de estar no momento mais íntimo e pessoal das pessoas. E financeiramente falando, ela me deu tudo que eu tenho, assim, bem, né, que eu tenho uma vida financeiramente falando, graças ao meu trabalho com fotografia. Então, o Grupo Coach é a minha forma de retribuir. Eu acho que dentro de cada profissão a gente tem que procurar a nossa missão, e a minha missão é essa do Grupo Coach. Fala a verdade, galera, que papo inspirador. Esse programa existe exatamente para mostrar que gente é um bicho extraordinário. E segue aqui o canal da Unidas, porque vai sair mais de Carona com a Unidas, com pessoas incríveis como a Paula Beltrão. Siga ela nas redes sociais, acompanhe o meu trabalho também e a gente se vê por aí. Beijos!